Ele já vendeu milhões de livros e tem publicações em mais de 70 países. E é autor da teoria da inteligência multifocal. E o nosso bate-papo de hoje é com o escritor, psiquiatra Augusto Cury. Cury, tudo bem? Olha, que teoria é essa? Bom, a teoria da inteligência multifocal é uma das poucas teorias mundiais que estuda a última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos. E não apenas isso, o processo de gestão do eu em relação à mente humana, os papéis consciente e inconsciente da memória, a gestão da emoção e também o processo de formação de pensadores. Agora, um ponto interessante também, enquanto boa parte dos estudiosos da psiquiatria trabalha com a parte física do cérebro, o senhor trabalha com o pensamento, que é algo mais abstrato, né? O porquê dessa escolha? Porque o ser humano não é só físico, não é só um computador cerebral, não é apenas 100 bilhões de neurônios interligados com trilhões de interconexões e o metabolismo rico, complexo e sofisticado. O ser humano tem uma mente e essa mente ela é quase que incompreensível. E nessa mente existe alguns fenômenos que são produzidos como espetáculo único e imperdível. Um deles é o pensamento. Por exemplo, se uma pessoa tem um cérebro intacto, mas se ela sofre por antecipação, ela esgota o cérebro que está intacto ou que estava intacto, gastando mais energia do que 2 ou 3 ou 10 braçais. Então, pensar em relação ao futuro e sofrer por aquilo que não aconteceu é uma bomba contra a saúde emocional. Uma outra coisa, se nós pensamos o passado de maneira atroz, ruminando mágoas, perdas, frustrações, ofensas, calúnias, este pensamento vincula a emoção e também é altamente esgotante para o cérebro. Então, uma pessoa pode ser rica, mas vai ser miserável, porque não tem autocontrole. Ela pode ser uma celebridade, número 1 do mundo, mas, como eu já tive, tratei, mas ela vai estar dentro de um avião e vai querer, não vai se importar se o avião cai ou não, porque a sua vida é tão angustiante, tão depressiva, que ruminar o passado, chafurdar na lama do lixo que já ocorreu, faz com que ela asfixie o único momento em que é possível ser feliz, realizado e relaxado, que é o presente. Portanto, o pensamento, ele é o instrumento de navegação da aeronave mental. Aprender a gerir pensamentos é a chave para se gerir a emoção, é a chave para ser minimamente autor da nossa própria história. E o senhor também trabalha aí nas universidades como, por exemplo, como o programa Free Mind, né? Como é que funciona esse programa? E trabalho com muita alegria também aqui na Unicesumar, que é uma das raras universidades do mundo que estão aplicando talvez o primeiro programa de prevenção de transtornos emocionais coletivamente. Este programa Free Mind foi disponibilizado gratuitamente e todos os alunos que querem, eles podem aplicar as ferramentas. Uma delas é o eu como autor da própria história, outra gestão dos pensamentos, outra gestão da emoção, uma outra é a mesa redonda do eu. Por exemplo, você tem fantasmas mentais? Sempre tem uma. Medo? Tem algum tipo de medo? Medo. Esse é um fantasma mental. Que medo você tem? Isso é muito comum. De falar em público. Medo de falar em público. É uma das coisas mais comuns na atualidade. Grande parte das pessoas tem medo de falar em público. E você é um profissional da comunicação. Agora, imagina o resto das pessoas, como elas são assombradas por esse medo. Então, no exato momento em que estão diante de uma classe, uma plateia ou um ator num teatro, quando ela está apresentando as suas palavras, concorrem-se alguns fantasmas mentais. Quais são? Gatilho da memória, que é um fenômeno inconsciente, abre uma janela killer, e aí começa a surgir o medo que os outros pensam, falam de si, medo de ser criticado, medo de ser rejeitado, medo de ser excluído socialmente. Bom, então detona o gatilho, abre uma janela killer, o volume de tensão faz com que um terceiro fenômeno inconsciente entre em cena, chamado âncora da memória. Essa âncora fecha o circuito. Naquele momento, quem tem medo de falar em público reage tal qual
um africano nas savanas preste a ser devorado por um leão. É o mesmo mecanismo. Então, como conseguir superar esse fantasma mental? Está lá no Free Mind. A pessoa, quando está no exato momento, num foco de tensão, tem de chamar este fantasma mental para uma conversa séria. Ou seja, por que eu tenho medo? No silêncio da minha mente eu começo a questionar. Da onde ele surgiu? Por que surgiu? Por que eu não consigo controlá-lo? Por que eu tenho a necessidade neurótica de se preocupar demais com os outros? É jogar o medo na parede. Exatamente, você joga o medo na parede. O teu eu deixa de ser espectador passivo e você vai ter um diálogo sério. Não apenas com medo, mas também com timidez, depressão, ataques de pânico, anorexia, dependência de drogas e assim por diante. E o filme O Vendedor de Sonhos, como é que é ver um dos seus livros nas telas do cinema? Bom, com muito prazer, porque ele causou um impacto enorme. As pessoas, ou muitas delas, não conseguiam sair do cinema após terminar o filme, porque foram as lágrimas, porque viram as suas loucuras, perceberam que não são vendedores de sonhos. Ou seja, vendedores daquilo que o dinheiro não pode comprar. São vendedores de pesadelos. Cobram demais seus filhos, cobram demais sua esposa, cobram demais a si mesmo, elevam o tom de voz, criticam excessivamente. São vendedores de fato de tensões e ansiedade e não vendedores de alívio, do prazer, do encantamento. O filme O Vendedor de Sonhos, ele mostra as loucuras da sociedade. Bom, infelizmente ele já saiu de cartaz, mas muita gente ficou profundamente tocada e eu espero, quando ele for para os canais fechados, como Netflix, Amazon.com e outros canais, eu espero que você possa fazer essa viagem, uma viagem para dentro de si mesmo. O senhor disse também que o filme vai estar nessas outras mídias aí. O senhor acredita que o livro que se foi transformado em filme possa atingir mais pessoas, justamente estando aí nessas novas mídias? Ele pode atingir sim, porque no cinema, apesar de ser muito rápido, se em 2 a 3 semanas um filme não fizer sucesso, ele não faz mais. É muito fugaz o cinema. E nas TVs fechadas, ele fica disponível. Então as pessoas podem acessar hoje, daqui um mês, daqui 6 meses ou um ano. Então por isso eu espero que milhões de espectadores possam vê-lo não apenas no Brasil, mas em outros países. Agora o outro livro que o senhor lançou recentemente é O Homem Mais Inteligente da História. O que se trata desse livro? Como é que é? Esse livro tem encantado as pessoas de uma forma surpreendente. Ele fala sobre a mente de Jesus, sobre os ângulos da psiquiatria, psicologia, sociologia e assim por diante. Ele comenta quais são as ferramentas que ele utilizou para impactar mentes toscas e transformá-las em mentes brilhantes, mentes radicais e lapidá-las como mentes flexíveis, mentes tímidas e assombradas pelo medo em mentes seguras e protagonistas da sua própria história. Portanto, o homem mais inteligente da história, ele aborda o personagem mais famoso que pisou nessa terra, mas o menos conhecido no funcionamento da sua mente e o menos conhecido nas ferramentas que ele utilizou para formar pessoas mentalmente saudáveis e emocionalmente ricas. Cury, agora para encerrar uma última pergunta, para ajudar todos nós aqui, em que devemos focar para ter uma vida mais saudável emocionalmente? Bom, existem várias ferramentas que eu falo no homem mais inteligente da história. Número 1, elogiar em público e corrigir em particular e não fazer o mesmo. Número 2, toda vez que for apontar uma falha, antes de apontar a falha, valorizar quem falhou. Você é importante, você é inteligente, você tem capacidade, agora pense no seu comportamento. Número 3, parar com a necessidade neurótica de mudar os outros, criticar excessivamente, elevar o tom de voz e passar sermões. Nós deveríamos ter alergia a ser uma pessoa chata. E a maioria dos maridos são chatos, os pais são chatos, professores são chatos, porque são repetitivos. E os jovens são chatos com as suas namoradas. Devemos encantar, ser flexível, brincar mais, dar risadas, dar picuinhas, incoerências ou irritabilidade e tolices. Ou seja, fazer da vida um espetáculo único e imperdível.
E também devemos criticar cada ideia perturbadora, duvidar de tudo aquilo que nos controla, no silêncio da nossa mente e determinar estrategicamente aonde nós vamos querer chegar. Ou seja, devemos todos os dias dirigir o nosso próprio script. Então tá certo, Augusto Cury, muito obrigado então pela entrevista. Espero que você de casa tenha gostado. E Elaine, é com você.